Amém, pessoal? Agora vamos falar com Deus. E nem sempre a gente fala correndo, e a gente não expõe para Deus a nossa necessidade principal, daquilo que a gente precisa, para a gente poder vencer todo e qualquer problema que vem sobre a nossa vida. Então, às vezes a gente tem que falar num momento como esse. Talvez você esteja nos pensamentos, sei lá o que, talvez também você não fala nada. Mas, como eu brinco com vocês de vez em quando, você não vai falar nada, eu acho que Deus também fica assim, você não vai falar nada? Acho que é na hora da gente abrir o nosso coração para Ele, falar qual é a nossa necessidade principal. Talvez a nossa necessidade não é dinheiro só. Nossa necessidade é a falta de fé, falta de esperança, falta de regeneração que a gente precisa ter, para que as coisas venham funcionar conforme Deus espera de cada um de nós. Deus não tem privilégios. Por mais que passa na nossa cabeça que Deus seja Deus pedindo, sei não. Todo mundo para Deus é igual. Vai da nossa reação, como que nós falamos com Ele. Quem fala mais com Deus é mais abençoado. Quem fala menos é menos abençoado. Quem não fala nada, não tem como Deus fazer alguma coisa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te exaltamos. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falar com o Senhor. Perdoa as nossas falhas como igreja, perdoa nossas falhas como seres humanos, usa nossas vidas conforme o instrumento das suas mãos. Fala conosco, não só com a gente que está aqui, mas com aquelas pessoas também que estão em casa, que o Senhor venha falar com eles da mesma forma. Se tiver alguém enfermo aqui, que o Senhor possa curar nessa noite, libertar, restaurar. Se tiver alguém enfermo em casa, o Senhor também possa, da mesma maneira, operar os seus sinais lá, como o Senhor opera aqui também, em nome de Jesus. Amém? Salmos 37, que é o Salmo de Davi, e é um dos salmos mais interessantes que a Bíblia fala. É um salmo que tem 40 versos, não é versículo, mas é versos. Salmo não é verso, versículo, é verso. E cada versículo vem falando com a gente de uma maneira diferente daquilo que a gente precisa aprender para sobressair a qualquer tipo de situação. É um salmo de Davi. Diz assim: a prosperidade dos pecadores acaba, somente os justos serão felizes. Olha que tremendo, né? Como Davi começa. A felicidade, a prosperidade dos pecadores acaba, e somente os justos serão felizes. Aí Davi começa assim: olha, não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique indignado por causa dos malfeitores. Às vezes a gente vê uma situação e é indignado por aquela situação lá. Mas Davi está falando: não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos que praticam iniquidade. Essa situação que Davi fala, não tenha inveja dos que praticam iniquidade, muitas vezes nós, como seres humanos, pensamos assim: fulano chega um cachorro, vive lá no gato, nós estamos falando para pagar, não acontece nada com ele, nem ter nada ele vai. Por que comigo acontece? Isso é um grauzinho de inveja. O que acontece comigo? Não acontece nada, o que acontece? O outro falou para mim hoje na ligação: eu não sei porque eu estou aqui. Se você não sabe, imagina aí. Alguma coisa você fez, você ficou cachorro, você não rato o gato. Deus está falando para pagar. Estou aqui. Por que acontece com o outro faz isso, faz aquilo, o outro não acontece nada, e eu só ameaço de chutar o cachorro, penso em chutar o cachorro, já acontece? Isso é um grauzinho de inveja. Está falando assim: ó, nem tenhas inveja de que praticam a iniquidade, porque
cedo serão ceifados. Tudo isso que você está vendo, tudo que está acontecendo, daqui a pouco acaba. Não vai ficar para sempre. Você não vai ver um cara que faz o que faz, todo ficar por cima da carne seca. Uma hora a cordinha dele vai puxar. Né? Olha aqui. Porque parece que as pessoas estão fazendo as coisas erradas, principalmente com a gente, e não acontece nada com elas. Mas uma hora vai acabar. Uma hora passa. O cerol, como dizia o outro lá atrás. Né? Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Isso não é para a gente desejar que aconteça isso com as pessoas que fizeram na bola com a gente, que juntou nossa canela, que pisou no nosso carro. Né? Não é para a gente desejar, tomara que aconteça isso. Não, não é nada disso. Assim nós estamos sendo injustos. Que Deus é um Deus fiel e poderoso e se nós tivermos obedecendo, fazendo tudo que Deus gostaria que nós fizéssemos de verdade, Deus cuida daqueles que aprontou com a gente, decepcionou, fez o que fez a gente lá atrás. Aí, Davi fala assim, ó, não precisa você ficar indignado por causa dos malfeitores, não precisa você ter inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados. E aí Davi fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Confia no Senhor e faz o bem. O que é fazer o bem? O que é fazer o bem? Sabe, é isso que a gente tem que começar a procurar entender. Fazer o bem. Ah, mas eu não faço mal para ninguém. Já é um começo, já é uma parte. Mas fazer o bem é a gente estender a mão para quem realmente precisa. Fazer o bem é você compreender uma pessoa que precisa de compreensão. Fazer o bem não é você ajudar uma velhinha a atravessar a rua. Isso não é fazer o bem. Isso significa que nós somos uma pessoa bondosa. Mas fazer o bem é você respeitar a vontade do outro. Fazer o bem é você respeitar, né? Fazer justiça com o outro. Sabe? Essas coisas que é fazer o bem. Olha aqui, confia no Senhor e faz o bem. Se você confiar no Senhor e fazer o bem, você habitará na terra e verdadeiramente serás alimentado. Isso é um versículo com promessa para ele. Se a gente confiar no Senhor, olha aqui, e fazer o bem, a gente vai habitar na terra. Não é isso. A gente pode estar habitando na terra, mas está sentindo falta de alguma coisa, de muitas coisas. Quando fala sentir falta de muitas coisas, não é coisas materiais. Os materiais, a Bíblia, não vão levar para o céu, as coisas materiais, mas são as coisas espirituais, que é fé, esperança, amor, paciência. Aqui, confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, que verdadeiramente será alimentado. Depois continua assim, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja, o que deseja do teu coração. Deleita-te também no Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus. Tenha prazer nas coisas de Deus. Deleita-te também no Senhor. Deleita-te também no Senhor. Não é o caso seus aqui, graças a Deus por isso, né? Mas tem gente que não gosta de tudo. Não gosta de igreja, não gosta de ouvir louvor, não gosta de pastor, não gosta de nada. Deleita-te também no Senhor. Não seja que o Senhor eu gosto, né? O Senhor Jesus eu gosto, não gosto dos pastores. Mas se você não ouvir, como é que a fé vai vir? Se a fé tem que ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Deleita-te também no Senhor. Tenha prazer também no Senhor. Se você tiver prazer no Senhor, com alegria, não, parece que vai para o matador, tem gente que vai para o culto, não é o caso de seus aqui não. Isso acontece só lá na África. Só na África. Tem gente que vai para o culto, vai que morreu. Parece que vai ficar cara o rato vai se falar com já murcho. Como é que Deus abençoa um negócio desse? Né? Agora não, mas eu lembro que quando eu me converti, isso lá em 98, as pessoas iam para o culto, gente. Era muito longe, as pessoas iam de a pé, cantando.
bicicleta, aquele para um vai, para o outro, para ir para participar do culto. Hoje, às vezes o culto vem até nós, mas não quer, cara. Então, que prazer a gente está tendo as coisas de Deus. Como é que Deus vai abençoar a gente? Qual foi o maior sacrifício que nós fizemos para ouvir uma palavra de Deus? Nenhuma. Mas você quer que seja crente? Não, não é que nós queremos que você seja crente, não é nada disso. Mas irmãos, eu vejo sempre o Deus falando aqui para a gente se agarrar a alguma coisa. Só que a carne é uma coisa que seja firme, uma coisa que você tem substância em segurar. Não uma coisa, um barco furado, que não vai te levar para lugar nenhum. Segurar uma coisa firme. Segurar uma coisa que vai te ajudar a vencer o problema. Depois assim, ó. E ele te concederá o que deseja do teu coração. Porque quando nós temos prazer em Deus, no Senhor, a gente fala a mesma língua. Tem coisa que a gente quer que não é bom para nós, que Deus não vai te dar. Ah, mas não é que o desejo do coração? Deus ele tem 3 palavrinhas para nós. Sim, não e espera. Sim, não e espera. Sim, quando ele abençoa a gente. Não é que não vai ser bom para a gente. Espera porque não está na hora. Não está na hora de receber ainda o que Deus tem. E se nós receber o que Deus tem para a gente tudo errado, ela não vai segurar, não vai suportar. Vai é a mesma coisa de colocar água na peneira. Vai sair e vai vazar fora. Né? Todos nós, a maioria da gente que está aqui, temos promessas em Deus. Graças a Deus por isso. Mas nós estamos preparados para receber as promessas de Deus. Qual é o nosso pensamento em geral? O que nós estamos pensando? Né? Tudo isso conta. Eu não posso ver o pensamento de ninguém, muito menos de inimigo. Mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que você está pensando, o que está no seu coração. Deus sabe tudo. E não adianta a gente tentar enganar Ele, porque não engana Deus. Deus não se deixa, a Bíblia diz em Gálatas, Ele não se deixa esclarecer. Né? Agora aqui, olha o que diz, continuando aqui. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Quando fala entrega o teu caminho, é os seus pensamentos, aquilo que você tem plano em fazer. A gente não pode estar num lugar de recuperação como esse, né, de reestruturação da nossa fé, principalmente, sem pensar no futuro, sem pensar no que vai ser daqui a pouco, quando a gente sair daqui. Então, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho, entrega os seus pensamentos, os seus planos daqui para frente, como é que vai ser, ao Senhor, olha aqui, e confia nele, e tudo ele fará. Talvez Deus não fez nada para a gente, porque nós não entregamos o caminho para ele. Entregou para todo mundo, menos para Deus. Tem que Deus operar. Ah, mas não quero ser crente. Mas quem está falando de crente? Ó, se entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Sabe aquilo que as pessoas fizeram no passado? Deus vai te honrar. Talvez as pessoas fizeram isso sem você estar em público, mas Deus honra em público. Às vezes a pessoa fez na sua cara, fez com você, fez você passar por certas situações. Deus ele vai te honrar em público e ele fará sobressair a tua justiça como a luz. Mas olha, não adianta a gente querer cobrar a justiça de Deus se nós está tudo errado. Está com raiva no coração, com ódio, não consegue liberar perdão, a gente não consegue se arrepender. Tudo errado, Deus não vai abençoar mais não. Vou colocar a mão na cabecinha nossa aqui, falar com a barra alta, que ele cura, se ele canta. Deus não vai abençoar. O que vai acontecer? Nós precisamos fazer a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, Deus também não vai fazer a dele, porque se cabe eu fazer, eu tenho que fazer. Não adianta eu querer que Deus faça as coisas para mim, não. Diz assim, ó. Descansa no Senhor e espera nele. Descansar no Senhor é a coisa mais difícil que tem. Sabe por quê? Porque nós queremos as coisas para longe. Nós não queremos as coisas para esperar, conforme for, vontade de Deus. Não, nós queremos tudo para onde?
E às vezes, nós somos que nem aquelas crianças birrentas. Se me der o que eu quero agora, eu também vou chutar para tudo. Então aqui, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos do bem. O cara faz, apronta, desconta, tudo está tudo certo. Nós que tentamos viver uma vida sem prejudicar ninguém, né? Nós não conseguimos voar. O cara faz quanto mais tem, mais quer, quanto mais quer, mais tem. E a gente que trabalha, que levanta cedo, que faz as coisas que tem que fazer, não consegue sobressair. Então, descansa no Senhor, não te diz por causa. Aí fala assim, ó, deixa a ira e abandona o furor. Ele fala para a gente irar, mas não pecar. Irai-vos, mas não pequeis. Pecar é quando entra no coração, assim. Pega com a cabeça, dá uma caralho, dá uma capoeira. Irai-vos, mas não pequeis. Mas assim, deixa a ira e abandona o furor. Deixa a ira e abandona o furor. Só nervoso por quê? Né? Se está conversando com a pessoa ali, se não está assim, que ela contou até 20. Porque 10 já tinha ido, já, e mesmo assim, está valendo muito. Então deixa a ira. Vai ter consequência. Você tem que entender que tem consequência. Então aqui, deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal. Que a gente pensa, desce o coração, a gente executa, aí pronto. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Depois continua. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele rende bens. O Senhor virá dele, pois vê e vem chegando o seu dia. Não adianta a gente ficar com raiva, não adianta a gente ficar nervoso, né, por algumas situações. O que tem que fazer é colocar diante do Senhor e pedir para que Deus mude o nosso pensamento, o nosso coração em relação às coisas que a gente tem passado. Não é fácil. Não estou falando que é mamão com açúcar. Né? Mas é uma coisa que a gente tem que pedir para Deus todos os dias. Gente, pensando na volta de Jesus, né? E as trombetas já estão tocando aí. Vamos supor, um exemplo. E a gente chama a nossa senha hoje. Hoje você vai encontrar com o Senhor lá para dar conta de tudo que aconteceu na sua vida até hoje então. O que vai acontecer com a gente? Eu não posso tirar eu, colocar vocês aí e falar, não, eu estou tudo certo, pai, graças a Deus. Não, inclui eu também. Se chegar hoje, se for o dia que nós vamos encontrar com o Senhor, como é que nós estamos? Tem que ver. Nós vamos ter que dar conta dos pensamentos, das raivas, das palavras contrárias que a gente falou, a raiva que nós temos no coração, das mágoas que nós carregamos no coração. Então, como é que se hoje toca o sino lá? Toca a sua senha. Aí ele vem para te encontrar. Vem cá para ver. Vai para o céu? Bonitão? Quer dizer, aprontei, agora é para o céu. Não. Por isso que todos os dias ele nos dá a chance da gente se arrepender. Quando você acorda pela manhã no seu lado assim, ó, é mais um dia que ele deu para você, é mais um dia para você fazer certo, deu errado no dia. Tem certas situações que eu fico imaginando, caramba, vai acordar quando? Quando que a gente vai perceber que a gente precisa mudar nossas atitudes muitas vezes? Não é questão de pegar uma Bíblia e sentar na cadeira, não, é a nossa atitude. Pensar positivo, vai dar certo, eu vou conseguir. Eu vou conseguir vencer. Mas para mim vencer, eu preciso mudar minha forma de pensamento. Como diz lá, Romanos capítulo 12. Né? Mudar o jeito,
inteligente, fazer um culto inteligente ao Senhor. Voltar nosso pensamento para Ele. Não ficar pensando, maquinando coisas erradas. Porque Deus vai uma hora, né? Não vai dar tempo, né? Com a sua concentração. Aqui. Os ímpios puxarão da espada e pegarão o arco, mas é para derribarem o qual necessitarem e para matarem no seu caminho reto. Mas a espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Quer dizer, os ímpios, as pessoas que têm piedade, pensaram em fazer para você, vai acontecer com eles. Só que para isso acontecer, nós temos que ser justos. E ser justos não é você falar, não, agora eu estou no céu, estou bonitão. É arrependimento e perdoar. Somos justificados somente pela fé em Cristo Jesus, não tem outra maneira. Não é porque eu pego e sou um cara que dou bastante esmola. Isso não vai me justificar. De forma alguma, não justifica isso. Eu pegar, ajudar alguém, atravessar a rua lá, uma pessoa que não pode, isso não vai me justificar. Isso tem que ser uma pessoa boa de coração. Justamente, ou só vou ser justos pela fé em Jesus Cristo. E nós temos fé em Jesus Cristo suficiente para ser justo? Isso você tem que pensar. Se acontecer alguma coisa comigo hoje, para onde que eu vou? O que vai acontecer comigo? Sabe por quê a gente vive uma vida desregrada dessa forma? Porque a gente nem pensa no inferno, cara. A gente não tem imaginação de como é o inferno. A gente acha que isso aqui acabou. Não, não acabou não. Acabou aqui e começou. Aí que começou o negócio. Terminou aqui, a nossa missão aqui, aí que começou o processo. Só que assim, a gente não pode pagar para ver, cara. Não pode pagar para ver, porque o que vem pela frente é terrível. Só que quando Jesus foi lá na cruz do Calvário, que entrou no nosso lugar, porque a gente não passasse por isso. Deus quer dizer para a gente, quando Ele dá sonhos para a gente, É assim, ó. hoje, Deus fala com a gente de diversas formas. então, Ele fala com a gente de diversas formas. Fala do sonho, usa pessoas, o passarinho, o pernilongo, tudo. Ele usa formas de falar com a gente, tudo. E os sonhos que a gente tem, eles são três funções. Quando Deus fala com a gente. Aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente já passou, que fica marcado no computador. Tem gente que sonha, com muito enfado, acaba sonhando. Muito medo, acaba sonhando. Porque tem gente que acaba sonhando. E ou coisa que vai acontecer no futuro. Passou, está passando, ou no futuro, espera lá. Ou você já passou, ou você está passando, ou você vai passar. São essas três possibilidades, não existe outra. Se você sonhar uma coisa que você já passou, graças a Deus que eu já passei, já vivi. Se você sonhar uma coisa que você não passou ainda, mas Deus pode estar te revelando ou te mostrando, peraí, como é que eu vou me preparar para isso aí? Eu estou orando, estou buscando. Ele me revelou um dia que eu ia arrumar, Depende, está buscando para fazer isso aí? Não é pedir. Pedir ele já sabe, é buscar. Né? Pedir ele já sabe. Não é, eu já sei o que tem que fazer. Mas a gente não usufrui daquilo que a gente sabe fazer. Tem que fazer. Eu sei. Mas é que nem uma pessoa fala assim, né? Fala para a gente, eu sonhei com isso, aquilo outro. Mas o que você fez depois que você sonhou? E se a gente sonhar, Deus falar para a gente do sonho, e você não tomar atitude nenhuma em relação a lá, não é falar nada. É assim, colocar assim como um saco sem fundo. Entendeu? Tem que pedir para Deus preparar, tirar os ranços do nosso coração, as tristezas do nosso coração, as mágoas do coração. Perdoar de verdade, não é só de falar. Então aqui, o Senhor conhece os dias dos réus.
permanecerá para sempre. O Senhor conhece os dias nossos. E sabe quanto tempo a gente vai? Quer que a gente vai? Que a gente não possa permitir, gente, que Deus opere na nossa vida, porque muitas vezes a gente não permite. Deus ele quer fazer as coisas para a gente, mas ele não quer. Você tem ideia de quantas pessoas buscam uma oportunidade não tem? E nós temos que jogar fora? São muitas pessoas. Você não tem ideia de quantas pessoas buscam uma oportunidade que nós estamos tendo. Agora, por que tem uma ligação de uma pessoa pedindo uma oportunidade para outra pessoa? A pessoa teve a oportunidade, não quis levantar a rua. Quer dizer, não jogar fora a oportunidade que Deus está dando. É porque talvez a gente, essa oportunidade que a gente está tendo hoje, não vai ter nunca mais. O que passou ontem não vai acontecer lá no futuro. Mas que é só por hoje. O que a gente tem que fazer? Se preparar. Pedir para Deus tirar as mágoas, pedir para Deus tirar as tristezas do coração. Saber que talvez não aconteceu o que você está querendo, porque talvez Deus está dando um tempinho, segurando. Eu estava andando no Fernandão, encontrei um menino lá, igualzinho o menino está aqui, né? E eu falei para ele, eu vi o cara igualzinho você, quase que eu parei. Você está morando eu? Eu falei, eu não. Eu não estou morando ninguém. Eu vi um cara igual você lá, andando na rua lá no Fernandão. E eu até pensei que era você, eu ia parar, para ver se era você, mas eu sabia que você estava aqui. Oportunidade não é todos têm, são pessoas privilegiadas. Essa oportunidade que você está tendo é um privilégio de Deus na sua vida. Aproveita esse negócio, aproveita as oportunidades que está tendo você ouvir uma pessoa como o Arius, aproveita a oportunidade de uma pessoa como o Victor, que está aqui com vocês aí. Aproveite, suga mesmo, sabe? Essas ferramentas vai ser importante para você. Se não está sendo agora, lá na frente vai ser. Aproveite. Às vezes eu fico ali no quarto, fico vendo equipe fazendo perguntas para Deus, vejo o Adriano fazendo perguntas. Sabe? Isso é interessante. Mas não adianta só a gente perguntar, tem que praticar aquilo que está sendo falado. Um dia eu anotava as coisas que ele. Cara, isso é legal. Mas e aí? Por que a gente vai ver para ninguém para frente? Vejo que o Lucas também pergunta, fala algumas coisas. Isso é de suma importância. Só que a gente não precisa só saber, a gente tem que praticar também. A gente só saber, isso não acrescenta nada para a gente. Mas quando a gente começa criando um hábito, o Arius fala aqui, o Fábio fala em cima. Criando hábito, daqui a pouco, cara, vai virar uma coisa que vai ser bom para você. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Não é questão assim, eu achei que esses dias. Eu não sei quem foi o que já perguntou para você, mas é importante a igreja, né? Onde fica a pessoa aqui. Eles falam assim, pegar em alguma coisa, né? Que vai dar sustância, que vai te ajudar. É isso que a gente tem que fazer, né? E quando você está na igreja, quando você pegar, se você pegar na mão de Deus, vai ser melhor que nunca. Mas você tem que ter alguma coisa para fazer, porque mente vazia, acho que alguém falar isso ontem. Mente vazia é o vizinho do diabo. O diabo não gosta de você de jeito nenhum. Como não gosta de ninguém, não gosta de ninguém. Ele quer destruir a melhor criação de Deus que somos nós, que é você. Então pega firme. Que custa a gente pegar firme, tentar mudar de vida, tentar mudar de pensamento em circunstâncias? Ou vai ficar o resto da vida vivendo dessa forma? Não é isso. Tá? Aqui, confia no Senhor e faz o bem. Deleite-te no Senhor
tudo Ele fará, tudo. Senhor, nós te louvamos nessa noite, por esse momento que nós passamos aqui. Obrigado pela oportunidade de poder falar com essas pessoas que estão. Obrigado, Senhor, fala no coração de cada um, conforme a sua vontade, conforme a sua misericórdia. Nós possamos entender e compreender que sem Deus nós não somos nada e que somos um barco à deriva. Por isso nós clamamos a sua presença. Bem forte. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal.